Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vamos para mais uma aula de Química. Essa semana nós vamos dar continuidade ao assunto de lei da velocidade, conforme eu havia falado para vocês. Então é correspondente à nossa aula 25. E vamos tratar também nessa videoaula da aula 26, na apostila de vocês, o assunto equilíbrios químicos na introdução. Tá bom? Então fiquem atentos, a gente vai resolver exercício no primeiro momento aqui na aula 25. E na 26 a gente vai falar tanto da parte teórica, como também da resolução de exercício. Vamos lá. Começando então com a aula 25. Aula passada nós falamos da parte teórica, da aula 25, da lei de velocidade. E vamos então resolver os exercícios que inclusive está na apostila de vocês aí. Acompanhem comigo, tá? Primeiro, em reações químicas representadas pelas equações a seguir, estão relacionadas com a formação de chuva ácida em ambientes poluídos, admitindo que todas sejam elementares. Escreva sua lei da rapidez. Aí vamos recordar, pessoal, alguns conceitos que a gente havia visto na aula passada. Está colocando aqui no exercício que todas as reações são elementares. O que são reações elementares que a gente viu na aula passada, né? Acompanhe comigo aqui, ó. São as reações que ocorrem em uma única etapa, tá? Nesse caso, os expoentes são os coeficientes estequiométricos da reação balanceada com os menores números inteiros. Então vamos acompanhar aqui o exemplo, né? Aqui é a fórmula, né, da lei da rapidez, V igual a K vezes o A, que é o primeiro reagente. Quem é o primeiro reagente nesse caso? Esse elemento A vai ser elevado então ao menor número, quando eu penso no coeficiente estequiométrico. Então nesse caso está vendo a mesma cor, ó. A elevado a 1, que esse é o seu coeficiente de A. Então A elevado a 1 vezes B, o expoente também do segundo reagente também é 1. Então fica velocidade igual a K vezes A elevado a 1 vezes B elevado a 1. Então, uma vez recordado esse conceito de então, admitir então, que a reação seja elementar, então a gente vai fazer esse mesmo princípio aqui para os exercícios, para os três casos aqui, que é A, B e C. No primeiro, a gente tem essa reação química. Então a fórmula que nós vamos usar da velocidade, da rapidez da reação, V igual a K, lembrando que K é aquela constante, vezes, quem que é o primeiro elemento do reagente? Primeiro reagente, N2. Qual que é o coeficiente dessa equação? É 1, né? Embora não apareça, a gente sabe que é 1. Então vai ficar N2 elevado a 1, não precisa nem aparecer, vezes O2, também está com o coeficiente aqui do segundo reagente 1. Então, O2 elevado a 1. 1, obviamente, não precisa aparecer, então fica assim a resposta. Na alternativa B, mesma coisa, ó, velocidade é igual constante, né? Vezes NO, que é o primeiro reagente. Qual que é o coeficiente do primeiro reagente? 2? Então, esse NO elevado a 2, vezes o segundo reagente, O2. Nesse caso, o coeficiente do O2 é o 1, então não precisa aparecer. Então, resposta da letra B. V igual a K vezes NO elevado ao quadrado vezes O2. E a letra C, a mesma coisa. V igual a K vezes primeiro reagente é o SO2, está aqui. Coeficiente do primeiro reagente é 2, então SO2 elevado a 2, vezes O2, coeficiente do segundo reagente é 1, então O2 elevado a 1. Então tá. Então sempre, pessoal, que o exercício falar que são elementares, vamos seguir esse mesmo princípio, tá? Vamos para o próximo exercício aí. Ó, segundo exercício. Nos catalisadores automotivos ocorrem várias reações químicas que transformam substâncias tóxicas e outras não tóxicas ou menos agressivas. O exemplo clássico é a classificação do monóxido de carbono em dióxido de carbono, processo representado pela equação a seguir. Então é dado aqui a equação. Admita que essa reação seja elementar, tá? Então ele pede, escreva a expressão da sua lei de rapidez. Então, pessoal, esse exercício é idêntico ao 1, porque ele está afirmando que a reação é elementar. Aí vamos usar aquela mesma regra, né, da fórmula para cálculo da velocidade. V igual a K vezes primeiro elemento, primeiro reagente, né, o CO, vamos colocar K vezes CO, coeficiente do primeiro reagente, né, o 2, então CO elevado ao quadrado vezes o segundo reagente, O2, coeficiente do segundo reagente é 1, então O2 elevado a 1
Pronto, esse exercício é idêntico ao exercício 1, tá bom? Continuando, terceiro. Não, desculpa, tem a letra B do segundo exercício. O que ocorrerá com a velocidade dessa reação ao dobrar a concentração do monóxido de carbono? Então, lembrando, né, nós chegamos nessa fórmula para a lei da velocidade, na letra A, e ele está falando assim: e se eu dobrar a concentração do monóxido de carbono? O que vai acontecer? Aí o que vai acontecer é o seguinte, pessoal: nós vamos entrar então naquela regra da reação de segunda ordem. O que diz a regra da reação de segunda ordem? Que o reagente sempre vai ser elevado ao quadrado, ou seja, a velocidade é proporcional ao quadrado da concentração do reagente, ou seja, expoente 2, que é esse caso aqui do CO. Então, quando eu dobro a concentração desse reagente, a velocidade vai aumentar 4 vezes. Então, sempre, no caso aqui do CO, não é de segunda ordem, CO elevado ao quadrado, de segunda ordem. Então, toda vez que eu dobrar a concentração do CO, o que diz a regra? Eu vou aumentar então a velocidade em 4 vezes. Então eu vou responder dessa forma no exercício. Ó. Uma resposta ideal seria assim: ó. Como a velocidade da reação depende da concentração do CO elevado ao quadrado, ou seja, lembrando que o CO aqui, que é o primeiro reagente, ele obedece à segunda ordem. Ao dobrar a sua concentração, a velocidade então aumentará 4 vezes, que foi o que a gente viu na aula passada. Tá bom? Muito bem. O que ocorrerá com a velocidade dessa reação ao dobrar a concentração agora do oxigênio? Ó, então está aqui o oxigênio. O que vai acontecer se eu aumentar isso aqui, dobrar? O que vai acontecer? Muito bem, aqui lembrando que o oxigênio é de primeira ordem, não é isso? Então vamos lá, o que diz a reação de primeira ordem? Que a velocidade é diretamente proporcional à concentração do reagente. Isso quando o expoente for 1, que é o caso aqui do O2. Então, na nossa regra, né, de reação de primeira ordem, ao dobrar a concentração desse reagente, a velocidade dobra, ou seja, vai acontecer a mesma coisa, a velocidade vai responder diretamente, né, ou proporcionalmente à concentração, às mudanças da concentração. Então, uma resposta coerente para essa alternativa C seria: como a velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração de O2, ao dobrar a sua concentração, a velocidade também vai dobrar. Ou seja, tudo que acontecer com a concentração, a velocidade vai corresponder da mesma forma. Ok? Vamos para o próximo aí, pessoal, letra B, desse mesmo exercício. Caso dobre a concentração do CO e do O2, opa, agora ele está falando ao mesmo tempo, está dobrando aqui e está dobrando aqui. Simultaneamente, a reação ficará quantas vezes mais rápida? E agora, pessoal, o que a gente faz? A gente vai ter que lembrar do que a gente viu na aula passada. Quando eu tenho uma situação aumentando a concentração dos dois reagentes ao mesmo tempo, eu tenho que lembrar dessa regra da ordem global. O que diz a ordem global? Que ela é a soma da ordem dos reagentes. Ou seja, eu vou ter que somar a ordem do primeiro reagente com a do segundo reagente. E quando eu faço isso, ó, o CO é de segunda ordem e o O2 é de primeira ordem. Então, a gente vai chegar a uma resposta então global de uma ordem de terceira ordem. Eu vou somar do primeiro reagente e do segundo reagente. Vai me dar então uma reação de terceira ordem e vai obedecer essa lei de velocidade. V igual a K vezes reagente elevado ao cubo. Tá? E o que diz a regra da reação de terceira ordem? A velocidade é proporcional à concentração do reagente elevado ao cubo, ou seja, o expoente vai obedecer à terceira ordem. E a soma, então, repetindo, a soma do primeiro reagente, que é de segunda ordem, com o do segundo reagente, que é de primeira ordem. Somando os dois, a gente chega numa reação de terceira ordem. E quando eu estou numa situação de reação de terceira ordem, ao dobrar a concentração desse reagente, a velocidade vai aumentar 8 vezes. Lembrando que nós vamos elevar esse valor, né, ao cubo, né, e vai ter um aumento aí de 8 vezes. Então, uma resposta coerente para essa alternativa D seria: ao dobrar as concentrações, a velocidade da reação então aumentará 8 vezes, porque é o que diz a regra da reação de terceira ordem. Sempre ela vai ser elevada então ao cubo, porque eu somei aqui, o primeiro reagente, e aqui nós chegamos então numa reação de terceira ordem. Tá bom? Próximo exercício, pessoal, terceiro aí da apostila de vocês. A produção do ácido sulfúrico ocorre em uma sequência de etapas representadas pelas equações a seguir. Então foi dado 3 equações, 3 etapas, né, para a formação do ácido sulfúrico, e é dado aqui no final uma equação global dessas etapas.
Aí diz assim, ó, sabendo que a segunda etapa é a mais difícil de ocorrer, ou seja, é a mais lenta, ó, até estou destacando, viu? Essa segunda reação, etapa, é a mais lenta. Escreva a equação de velocidade da reação relacionada com a produção do ácido sulfúrico. Pessoal, então aqui, ó, vamos lembrar do que a gente viu na aula passada. Quando uma reação não acontece em uma única etapa, nós chamamos então de reação não elementar. Que ela precisa acontecer em mais de uma etapa. Ou seja, são as que ocorrem em mais de uma etapa, como eu falei. Nesse caso, a etapa mais lenta é a que determina a velocidade do processo. Então, por isso que eu destaquei, pessoal, essa segunda etapa, porque o próprio exercício falou que a segunda etapa é a mais lenta, não é isso? Então, percebam que essa segunda etapa aqui que vai determinar, então, a equação de velocidade de reação. Tudo bem? Então vamos levar em consideração a segunda etapa, nesse caso. Então como vai ficar a resposta? V igual a K, que é a constante que sempre vai ter, vezes primeiro reagente da etapa mais lenta. Aqui é o SO2. Qual que é a ordem do SO2? Então lembrando que é sempre o coeficiente que acompanha o reagente, que no caso é 2, SO2 elevado ao quadrado, vezes segundo reagente, O2. Qual que é o coeficiente do O2? 1. Então, O2 elevado a 1. Então, essa seria então a fórmula então, da velocidade da reação. Tá bom? Então, essa é a resposta do exercício. Tranquilo? Então, prestem atenção, porque quando a gente tem uma reação não elementar, você tem que ficar de olho, então, em qual delas é a mais lenta para você então chegar na resposta do exercício. Muito bem. Quarto exercício. Vamos lá. Uma certa reação química é representada pela equação 2A mais 2B, formando C, em que A e B são espécies químicas colocadas para reagir. Verificou-se experimentalmente a uma certa temperatura que a velocidade dessa reação quadriplica com a duplicação da concentração da espécie A. Ó, quadriplica, olha só que interessante, prestem atenção, até deixei destacado aqui. Ó. A velocidade da reação vai quadriplicar quando eu duplico a concentração de A. Então, ó, prestem atenção que nós estamos falando então de um reagente que obedece à segunda ordem. Lembra que quando numa reação de segunda ordem, quando eu duplico o seu reagente, o seu produto vai, que é a velocidade, vai quadruplicar, que é o caso, mas não depende da espécie B, certo? Então, ele pede aqui um exercício. Assinale a opção que contém, respectivamente, a expressão correta da velocidade e o valor correto da ordem da reação. Então, muito bem. Aqui no exercício deixou claro então, que quem vai determinar a velocidade da reação vai ser, então, o A, o reagente A. Que a velocidade, ela vai, então, vai respeitar, como eu falei para vocês, no caso do reagente A, a uma reação de segunda ordem. Então, a resposta ficaria a letra D aqui, ó. V é igual a K vezes A. Lembrando que a velocidade vai respeitar, então, toda vez que eu duplicar o valor de A, ele vai quadruplicar. Então, o A respeita uma reação de segunda ordem, por isso que ficou aqui A elevado ao quadrado. E a gente vai colocar aqui, ele pergunta, a expressão seria essa aqui, tá? E qual que é a ordem dessa reação? Lembrando que nós vimos, até destaquei aqui na parte escrita, né, do exercício, que vai obedecer uma reação, então, de segunda ordem. Resposta, então, alternativa E. Tranquilo? Vamos continuar, pessoal. Quinto exercício. A reação entre o gás hidrogênio e o monóxido de nitrogênio ocorre de acordo com a seguinte equação. Está aqui uma reação que foi dada no exercício. Estudos cinéticos realizados em laboratório mostram os seguintes resultados. Então, 3 experimentos, né, mostrando aqui os seus resultados, suas velocidades correspondentes. E aí é perguntado no exercício. A análise desses dados permite concluir que a lei da velocidade para essa reação é... Então, novamente no exercício perguntando a lei da velocidade. Né? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai observar o que está acontecendo em H2, que é o primeiro reagente, e o MO, que é o segundo reagente. Vamos observar que o primeiro experimento, você comparando com o segundo. Ó. Aqui, ó, o primeiro experimento, o H2 começou com 0,10 e foi no segundo para 0,20. Então, o que vocês observam aqui? Ó? Daqui do primeiro para o segundo, houve uma duplicação. Então, eu dupliquei o valor aqui de A do experimento 1 para o experimento 2. Vamos ver, o N do O permaneceu constante e a velocidade. Se eu multiplicar 2 vezes 0,05, aqui vai dar esse resultado. Então, se eu duplicar
se eu duplicar o H2 aqui, também vai acontecer a mesma coisa em relação à velocidade. Então a gente tem aqui bem claro que trata-se, no caso aqui do H2, de uma reação, né, do primeiro reagente obedecendo a uma segunda ordem, né? Que é o que fala, desculpa, primeira ordem, porque toda vez que eu duplico o seu primeiro reagente, a velocidade vai obedecer da mesma forma. Então, reação de primeira ordem. E no segundo caso aqui, que é o segundo elemento, que é o N2, vamos observar do segundo experimento para o terceiro. Aqui, se eu duplicar duas vezes 0,10, vai 0,20. Aqui o H2 permaneceu constante e olha só a velocidade. Quantas vezes a mais que eu multiplico aqui para dar 0,4? Então seria 4 vezes 0,10. Então observe que toda vez que eu duplico o valor de NO, o que vai acontecer com a velocidade? Ela quadriplica, certo? Então isso aqui é o que acontece sempre numa reação de segunda ordem. Resposta do exercício então, pessoal, lembrando que o H2 vai ser primeira ordem e o NO obedecendo a segunda ordem. Então, resposta, V é igual a K vezes H2 elevado à primeira ordem, 1, né? Não precisa aparecer 1 aqui, vezes o NO elevado ao quadrado, que obedece então à segunda ordem. Sexto exercício, pessoal, vamos lá comigo. Considerando a reação química da questão anterior e os dados apresentados na tabela, pede-se: calcule a velocidade da constante cinética da lei da velocidade naquela temperatura, né? Então, pessoal, ele está querendo aqui saber nesse exercício a velocidade, né? Para a gente calcular. Lembrando que no fim do exercício nós já vimos calculado o valor de... Vamos voltar lá, só para a gente lembrar. A gente havia feito a fórmula, né, da equação química que obedece esse experimento. Então, nós vamos levar em consideração a mesma reação química do exercício anterior, que eu deixei destacado em vermelho, e ele está pedindo, então, para calcular o valor da constante cinética. Ele quer, então, saber o valor de K, ela é a constante cinética. Muito bem. Então, a gente repete essa fórmula. A velocidade. Vamos pegar aqui, por exemplo, o experimento 1. Poderia pegar o 2 ou o 3, tanto faz para calcular a constante K. Mas eu vou pegar o experimento 1, tá bom? Qual é a velocidade no experimento 1? 0,05. Então, vou substituir aqui no lugar do V 0,05 é igual, o K é o que eu estou tentando descobrir, o valor, vezes a concentração de H2 no primeiro experimento, 0,10, e a concentração do NO, está aqui, é 0,10 também. Então 0,1 vezes 0,10, lembrando que esse 0,10 vai ser elevado ao quadrado. E aí nós caímos então numa equação de primeiro grau. O que eu faço a equação de primeiro grau? Eu isolo a incógnita, né, no primeiro membro e somo os números na segunda parte, no segundo membro da equação. Então a gente chega como resposta aqui de 50 litros ao quadrado por mol ao quadrado vezes o S. Tá bom? Então essa é a resposta da constante cinética. Ah, mas eu queria achar esse resultado utilizando o experimento 2. Você vai chegar na mesma resposta. Você pode fazer isso utilizando também o experimento 3. Lembrando que a constante ela é um valor sempre único para qualquer um dos experimentos. Tá bom? Letra B desse exercício. Qual a velocidade dessa reação quando a concentração de hidrogênio for igual a 1 mol por litro e a NO for igual a 0,1 mol por litro? Então, muito bem, nós já achamos o valor da constante cinética, que é 50, né? Então, eu vou lembrando que nós já temos a lei da velocidade, que é essa aqui que eu deixei sempre em destaque aqui. Vou substituir pelos valores, então, para achar então, a velocidade dessa nova reação. Velocidade igual a constante, nós já vamos achar que o valor é 50. Concentração do H2 foi dado aqui, né? 1 mol e a do NO 0,1. Então eu vou substituir aqui no lugar desses valores a nova proposta aqui no exercício. E aí caímos novamente numa equação de primeiro grau e aí nós multiplicamos esses valores, vamos chegar na resposta da velocidade igual a meio mol por litro. Certo, pessoal? Acho que dessa aula os exercícios foram todos feitos, então peço depois para vocês responderem
tentarem fazer vocês mesmos. Caso tenham dúvida, vocês podem olhar aí na apostila. E agora a gente vai continuar agora na aula seguinte, que é a aula 26, tá bom? Nós vamos falar então de equilíbrios químicos, uma introdução, né? Então, falando um pouco da parte teórica, vamos lembrar que vamos começar falando do conceito de processos reversíveis, uma definição. São processos que podem ocorrer tanto no sentido direto como no inverso. E aqui a gente vai dar como exemplo evaporação de águas, lagos e oceanos, e posterior condensação do seu vapor na formação de chuvas, é um exemplo então de processo reversível. Então a gente tem aqui evaporação ou vaporização, tanto faz, onde eu tenho o líquido se transformando no estado de gás, gasoso. É um processo conhecido então como evaporação ou vaporização. E depois, esse processo que a gente fala que é reversível, esse gás que é formado, ele pode novamente voltar ao seu estado líquido, que nós chamamos de liquefação ou condensação, né? E voltando então na forma de chuva, no caso de lagos e outras águas de forma represadas, né? Aqui é um desenho que está na apostila de vocês, mostrando isso, né? Então, a evaporação de rios e lagos, por exemplo, ela passa então do estado líquido para o estado de vapor, e esse vapor, ao se concentrar na atmosfera, ele pode então, em determinado momento, voltar novamente para o estado de líquido na forma de chuva, tá bom? Aí alguns conceitos, né? Então, água no estado líquido convertendo-se em água no estado de vapor, que é o processo chamado de evaporação da água, e o processo inverso, o vapor novamente voltando para o seu estado líquido, que é a chamada condensação e formação de chuva. Agora vamos considerar esse mesmo experimento em condições de laboratório. O que a gente pode dizer? Caso se adicione água líquida em um frasco fechando em seguida, os dois processos apresentados ocorrerão simultaneamente, após certo tempo. A água líquida evapora e os seus vapores condensam na superfície mais fria do recipiente. Então nós estamos aqui nesse experimento simulando o que acontece na natureza, no sistema fechado. A seguir, a equação representa a ocorrência simultânea desses dois processos, ou seja, a água no estado líquido se transformando em água no estado de vapor e vice-versa, vapor se transformando em líquido. É o que a gente chama de uma reação reversível, tá bom? Experimentalmente, vamos falar um pouco de estado de equilíbrio. O que é isso? Dizemos que o processo reversível está no seu estado de equilíbrio quando as velocidades dos processos direto e inverso forem iguais. Então vamos pensar no experimento que eu comentei com vocês há pouco, né? Voltando ao exemplo da água, quando a taxa de evaporação se iguala com a taxa de condensação, o sistema entra no seu estado de equilíbrio. Então inicialmente a gente tem aqui o experimento água no estado líquido e vai começar então um processo de vaporização. Essa água vai começar a vaporizar, então vai começar a formar gás aqui na sua superfície, o seu volume líquido vai diminuindo, formação maior aqui de gás, até chegar no chamado estado de equilíbrio, onde a taxa de condensação ela vai ser equivalente à taxa então, de evaporação. Então isso é chamado estado de equilíbrio. Aí passo a passo, destaquei algumas coisas aqui da apostila de vocês. No início, que é o tempo 1, esse aqui, 0, só ocorre evaporação. Começou agora o processo. Então a gente não tem a formação de vapor. Acabei de fechar a água, né? Um recipiente, acabei de fechar o frasco. Então ainda eu só tenho um dos processos que é a evaporação. E conforme o tempo vai passando, ou seja, começou o processo, né? São essas etapas seguintes aqui. Há uma diminuição da quantidade de água, estão percebendo? Diminui o volume. E o que mais? Um aumento da quantidade de vapor do sistema. Essas bolinhas aqui estão representando então a água no seu estado de vapor. Há um aumento então na taxa de condensação, pois aumenta a quantidade de vapor no interior do frasco e facilita então sua condensação. Após certo tempo, que é esse tempo 4 aqui, o sistema entra em equilíbrio, que é o que nós acabamos de falar, né, pessoal? A velocidade de evaporação se iguala com a de condensação, então é o chamado estado de equilíbrio. Uma consequência importante é que a partir do momento em que o sistema entra em equilíbrio, as quantidades de todos os participantes não variam mais com o tempo, pois o que a reação direta consome é resposta à mesma taxa de reação inversa, já que está ocorrendo com a mesma velocidade. Então, isso passa então a ser equivalente, taxa de vaporização e taxa de condensação. Bem? Graficamente, vamos mostrar o que está acontecendo. Para as reações químicas
reversíveis vai ocorrer algo semelhante, ou seja, nas reações químicas reversíveis, a velocidade da reação direta vai diminuindo com o tempo. Ó. Observe, a velocidade vai sendo diminuída com o tempo, visto que o reagente vai sendo consumido. Simultaneamente, a reação inversa vai ficando mais rápida, pois os produtos vão sendo formados. Então, a gente tem aqui ó, a reação inversa, né? Onde a velocidade vai sendo então aumentada com o passar do tempo e os seus produtos vão sendo formados entre si, até chegar ao ponto de equilíbrio, onde a velocidade direta e a inversa vão entrar no chamado estado de equilíbrio. A partir do momento em que o sistema entra em equilíbrio, as quantidades dos participantes deixam de variar com o tempo, porque aquilo que a reação direta gasta é resposta com a mesma velocidade pelo processo inverso. Tudo bem? E aqui eu destaquei algumas coisas para a gente entender as equações que nós vamos estar utilizando nos exercícios para uma reação química genérica. Nós vamos ter aqui, ó, lembrando que nós estamos falando de processos em estado de equilíbrio, certo? Onde A é possível ser convertido em B e B sendo convertido em A. Então a gente tem aqui, ó, A, então essa setinha representa, né, nos dois sentidos, representa então essa possibilidade de conversão de A para B e B para A. E as leis de velocidade vão ser dadas pelas seguintes equações, né? Lembrando que as leis de velocidade sempre vai ser igual a K, que é a constante, vezes o A elevado a X, que é o coeficiente que acompanha o reagente A, e a mesma coisa valendo para a reação inversa, onde velocidade é igual a constante vezes B elevado então o seu coeficiente que acompanha o reagente, no caso Y, estou chamando aqui de Y nesse caso aqui. Lembrando que no equilíbrio, depois de um determinado tempo, o que vai acontecer? A velocidade da reação direta vai ser igual à inversa, não é isso que a gente viu agora? Certo? Então eu posso falar então que essas duas equações são iguais entre si, já que VD é igual a VI, eu posso falar que isso é igual a isso, que foi o que eu coloquei aqui, ó. K1 vezes A elevado a X é igual a K2 vezes B elevado a X. Aí, quando eu desenvolvo essas equações, eu vou chegar nessa constante aqui, ó. Kc é igual a B elevado a Y dividido por A elevado a X. É só o desenvolvimento matemático para chegar nessa constante, tá bom? Vamos lá. Então, esse Kc que nós vimos aí é chamada constante de equilíbrio, que nós estamos trabalhando nessa aula. A questão do equilíbrio entre duas reações, uma direta e outra inversa, não é isso? Então, nós temos algumas observações sobre essa constante de equilíbrio. Vamos destacar aqui cada uma delas. A primeira, Kc varia de acordo de reação para reação, tá? Porém, uma mesma reação só varia com a temperatura. Esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto, essa constante de equilíbrio, que é a Kc, é calculada conhecendo-se as concentrações em mol dos participantes no seu estado de equilíbrio. Porém, seu valor pode ser expresso de forma adimensional, ou seja, sem unidade. Terceiro ponto, quanto maior o valor de Kc, maior a concentração do produto da reação direta em relação ao reagente do estado de equilíbrio. Tá? Nós vamos estar demonstrando isso aqui para vocês nessas reações que foram dadas como exemplo. E quanto menor o valor de Kc, menor a concentração do produto em relação ao reagente do seu estado de equilíbrio. Então foi dado duas reações aqui para vocês. Lembrando que a constante de equilíbrio é dada por Kc igual a B elevado a Y dividido por A elevado a X, que nós acabamos de fazer, né? É o desenvolvimento dessa fórmula. Então eu posso falar aqui nessa primeira equação que Kc é igual. Quem que é o meu B nesse primeiro caso aqui? Ó? Esses valores aqui, né? Nessa parte da equação. Então CH3Cl vezes HCl. Lembrando que o B é elevado a Y, no caso Y é o coeficiente que acompanha essas primeiras equações aqui, que no caso é 1, então não precisa aparecer. E o A, quem que é o meu A? É o primeiro reagente aqui. Então, CH4 vezes Cl, no caso também vai ser elevado a 1, e aqui eu tenho a resposta da constante de equilíbrio. A mesma coisa valendo para essa segunda equação. Quem que é o meu B? B está aqui, NO elevado ao seu coeficiente. Quem que é o coeficiente aqui? No caso é 2, então NO elevado a 2, dividido pelo meu A, o meu A está aqui, ó, N2 mais O2, no caso aqui o coeficiente dos dois aqui é 1, então elevado a 1, e aqui eu tenho a resposta
do coeficiente de equilíbrio aqui, da constante de equilíbrio dessa segunda equação. Então percebam que vai variar essa constante de equilíbrio, dependendo então da reação do que eu trabalhei, conforme foi dito aqui no primeiro ponto. Graficamente, como nós podemos então identificar essas reações reversíveis, né? Então note que essas reações reversíveis, o rendimento nunca será 100%, pois sempre teremos produtos e reagentes coexistindo em estado de equilíbrio, certo? Então, graficamente, as concentrações participantes podem seguir diferentes comportamentos. O primeiro dela, com o tempo, o produto sendo aumentado até entrar no estado de equilíbrio. E o reagente, ao contrário, ele vai sendo, com o passar do tempo, reduzido até o estado de equilíbrio, onde o produto aqui entra em estado de equilíbrio maior, com valores maiores do que o reagente. No segundo caso, eu tenho aqui o reagente sendo diminuído a sua concentração até entrar no estado de equilíbrio e o produto também sendo aumentado. Mas perceba a diferença desse gráfico para esse, que nesse caso aqui, ó, o reagente permaneceu com os valores, né, quando ele atinge a sua constante maior do que do produto. O reagente então entrou com uma concentração no estado de constância maior do que o do produto, diferente daqui, né, que o produto ficou maior do seu valor em relação ao reagente. E a terceira e última condição que pode acontecer nesses estados de concentração é quando eu tenho uma redução com o passar do tempo, no caso do produto, o reagente vai sendo diminuído com o tempo, o produto vai sendo aumentado até que ambos atingem o mesmo estado de equilíbrio, ou seja, atingem a mesma concentração, reagente e produto ao mesmo tempo. Então nós temos essas três condições que podem acontecer durante uma reação que a gente chama de reversível, tá bom? E agora vamos aos exercícios aí da apostila de vocês, pessoal. O primeiro diz assim, ó, o cloreto de hidrogênio é uma substância que, quando solvida em água, dá origem a um dos ácidos mais utilizados na indústria e no comércio, que é o ácido clorídrico. Sua síntese ocorre em forma gasosa por meio de uma reação reversível. Então foi dada a reação, lembrando que esse aqui é o símbolo, né, de uma equação reversível, ela pode acontecer nesse sentido, no sentido inverso. Supondo que uma indústria química comece a produção da substância utilizando quantidades tecnométricas dos reagentes. Qual dos desenhos aqui melhor representaria o estado final dessa síntese? Para isso, considere a legenda que foi dada pelo exercício. Então, H2, duas bolinhas cinzas, Cl, duas bolinhas verdes, e o HCl, que é o ácido clorídrico, uma verde e uma cinza. Então, a gente vai observar. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala numa reação reversível que a gente falou aí para vocês, que é o caso desse exercício, nós vamos ter reagente e produto acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que observar essas três opções que nós temos aqui no exercício, qual que você vai encontrar os três tipos de moléculas ao mesmo tempo, acontecendo ao mesmo tempo. Porque se em qualquer um desses três exemplos faltar uma delas, significa que a reação não é reversível. Tudo tem que estar intercalado ao mesmo tempo. Então vamos observar o primeiro caso aqui. No primeiro caso a gente tem H2, tem aqui, ó, está representado. Cl2 tem também. HCl não tem HCl, então essa não pode representar, não vai representar esse estado final de equilíbrio dessa síntese, né? Então essa está fora. Segundo, tem H2? Não tem, então também não serve. Então a alternativa correta seria 3, porque ela tem o H2, ela tem o Cl2, que está aqui, e temos também o HCl aqui. Então ela representa todos os elementos envolvidos então, nessa reação química. Então a resposta coerente, né, para esse exercício seria o desenho 3, que é o que melhor representa o estado de equilíbrio, pois coexistem no frasco reagentes e produtos. Certo? Então alternativa 3. Próximo exercício. Os gráficos a seguir mostram variando as velocidades das reações direta e inversa para uma reação genérica do tipo A a B, desde o início até se estabelecer o estado de equilíbrio. Então a gente tem aqui, ó, comportamento da velocidade e o comportamento da concentração em mol por litro. Ao analisar esses gráficos, um grupo de estudantes fez as seguintes afirmações. Primeira afirmação: a curva em verde do gráfico 1 se refere à velocidade da reação direta
enquanto azul se refere à reação inversa? Sim, né, pessoal? A gente viu lá na teoria. Aqui é a reação direta e a gente tem a reação inversa. Então, essa primeira alternativa, ok, correta. 2. Em T1, o sistema entrou em equilíbrio. Em T1, entrou em equilíbrio, visto que a reação direta está mais rápida que a inversa. Olha só, em T1 o sistema não... Desculpa, li errado. Em T1 o sistema não entrou em equilíbrio, visto que a reação direta está mais rápida que a inversa. Verdade, né? Ó, em T1 ainda não entrou em equilíbrio. Ele vai entrar em equilíbrio aonde? No T2. Né? Porque daí nós vamos ter a mesma velocidade, tanto para reação direta quanto para a inversa. Então, essa alternativa 2 está correta, né? Não entrou em equilíbrio, então está correta. Então, 1 e 2, ok. Vamos para a terceira afirmação. Em T2, o sistema entra em estado de equilíbrio. Vamos ver? Até aqui tudo bem. Verdade. E as concentrações dos produtos são iguais às dos reagentes? Será? Vamos ver? Concentrações do produto são iguais às dos reagentes. Ó, essa não é verdade. Em T2 a gente vai ter aqui, ó, produto e reagentes com concentrações diferentes. Então, essa alternativa está incorreta, está falsa. Então, qual seria a resposta para esse exercício 2? Alternativa 1. Alternativa A, fala a sentença 1 e 2. Essa é a alternativa correta. Último exercício, pessoal. Terceiro. Uma indústria farmacêutica conseguiu isolar uma substância presente no vegetal que se mostrou um potente agente bactericida. Com sua quantidade no vegetal é muito pequena, a indústria começou a sintetizá-la no laboratório. Existem 4 processos de produção dessa substância e eles ocorrem via reações reversíveis, que é o que a gente está vendo, né? As constantes de equilíbrio das 4 reações que produzem a substância são dadas na tabela a seguir, todas para uma mesma temperatura. Então a gente tem várias rotas sintéticas de produção, então reação A, B, C e D, com suas concentrações de equilíbrio, e pergunta-se nesse exercício: a reação que produz tal substância com maior rendimento, eu destaquei até para chamar a atenção de vocês, qual das 4 reações ocorre a substância no seu maior rendimento? Aí vamos lembrar, pessoal, que a constante de equilíbrio, que é o Kc, quanto maior esse valor, eu até deixei destacado aqui, ó, quanto maior o valor de Kc, maior a concentração do produto, certo? Então, se o produto está mais concentrado, eu tenho maior rendimento. Então, é só observar aqui na minha tabela em qual das reações que foi dado no exercício foi o maior valor de Kc. Se a gente observar o maior valor de Kc, nós vamos ver que o maior valor aqui seria na reação D. Então, essa é a resposta do exercício, reação D, que vai me dar o maior rendimento, uma vez que o valor na reação que vai ter a maior concentração desse produto. Então, alternativa D nesse caso. Pessoal, então finalizamos aí a resolução dessa aula também, dos exercícios. Tentem fazer também, é muito importante vocês tentarem fazer, e depois só confiram esse exercício com o que a gente está conversando nessa aula. Caso tenham dúvidas, eu estou sempre à disposição, podem me chamar no WhatsApp, no Exec, do jeito que vocês acharem melhor. Eu agradeço a atenção de vocês, até a próxima aula. Bons estudos. Não esqueçam, por favor, também de responder as atividades que a gente tem no plural, ok? Até a próxima aula. Um abraço.